Os critérios de medição e pagamento dentro do termo de referência também elementos de grande relevância e importância para a, a execução da contratação, tá certo? Assim como para também a elaboração da proposta por parte do licitante, tá? Mas aqui vamos dar destaque para os critérios de medição, uma vez que aqui devem ser estabelecidas as regras, tá? E o que a gente chama também de índice de medição de resultado. Os critérios de pagamento, como o termo de recebimento provisório, definitivo, liquidação, pagamento propriamente dito, tá? Essas regras, elas, assim como no modelo de gestão, também essas regras, elas já, né, se orienta que essas regras já sejam estabelecidas dentro de uma minuta padronizada do órgão, tá? E aí não há grandes diferenças. É claro que, por vezes, o recebimento de um objeto ele é diferente de outro. Como exemplo, o recebimento de 10 resmas, né, de papel é diferente do recebimento de uma obra, tá? Então, essas especificidades têm que ter, sim, né, as suas diferenças, vão ter as suas diferenças, tá? Mas, como regra geral, tá? Elas seguem um padrão dentro de uma minuta, por exemplo, de obras e uma minuta de aquisições, tá? São diferentes, então realidades que também têm tratamento, né, prazos diferenciados. Bom, vamos trabalhar especificamente aqui os critérios de medição, onde aqui sim a nossa inteligência artificial ela pode nos ajudar, nos dar insights, ideias de como nós fazermos a medição do resultado e o impacto que essa medição de resultado tem no pagamento, ou seja, no recebimento desse serviço, especialmente, volto a dizer, os serviços, tá? Uma vez que esses serviços são de difícil mensuração. O recebimento de 10 resmas de papel é fácil. Você vai lá, verifica as 10 resmas de papel, foram entregues, não, foram entregues só 9, só vou pagar 9, tá? Faço a glosa de uma resma que não foi entregue, vou abrir processo sancionador, não é outra questão, mas é fácil de identificar. Agora, o recebimento de um serviço de limpeza, tá? Como que eu faço a medição desse serviço de limpeza para identificar que eu estou recebendo 100% do serviço de acordo com o que eu contratei, de acordo com o que a administração espera que aquele serviço seja executado, tá? É um pouco mais difícil. Como que eu vou dizer que a empresa me entregou 95% do serviço de limpeza? Eu só posso afirmar isso se eu tiver índices objetivos de medição do resultado, tá certo? E para isso, é claro que a nossa inteligência artificial ela nos ajuda a elaborar esses critérios de medição, tá bom? Então vamos partir já direto aqui para a prática, de acordo com esse prompt que nós trouxemos aqui. Vou compartilhar a tela do GPT para que a gente possa trabalhar esse novo elemento aqui dentro. Então, aqui nós vamos só fazer um rápido ajuste, né? Contratação, execução de serviço de transporte, transporte de servidores e autoridades. Autoridades, tá? Detalhando o uso, né, do instrumento de medição de resultado com critérios de avaliação, como tempo, tá? Limite para o atendimento das ordens de serviço, a disponibilidade dos veículos, a limpeza, a segurança, a manutenção, satisfação dos usuários. Então, nós podemos também incluir formas de medição de satisfação. Então, a autoridade utilizou do serviço de transporte, ao final dessa viagem, tá? Ela pode fazer a avaliação daquele serviço prestado, seja em termos de limpeza, em termos de segurança, enfim, a forma com que o veículo foi conduzido, tá? Com uma direção defensiva, enfim, tá? Vamos verificar aqui quais as ideias que a inteligência artificial vai nos trazer para que a gente possa fazer o índice de medição de resultado. Lembrando também, pessoal, que uma linguagem internacional para índice de medição de resultados são chamados KPIs, né? Os KPIs são
os indicadores chaves de resultado, tá? Ou de produtividade. Então, o objetivo da avaliação, aqui ele traz um objetivo, talvez aqui para o nosso TR não seja necessário, mas sim esse aqui, que são os critérios de avaliação. Então, tempo limite para o atendimento das demandas, tá? Então, atendimento das solicitações dentro do limite estipulado, 30 minutos para deslocamentos locais e 2 horas para os deslocamentos intermunicipais ou programados, tá? Então, talvez seja um tempo um pouco alto aqui, 30 minutos para os deslocamentos locais, uma vez que os motoristas já estão ali disponível, né, ou disponíveis dentro do meu órgão, tá? Eu faria uma análise um pouco mais cautelosa, mais adequada à minha realidade para o tempo de deslocamento. Uma vez que eu abri uma ordem de serviço para um deslocamento local, talvez esse tempo aqui, 30 minutos, poderia ser reduzido. Agora vamos lá. Eu vou abrir uma ordem de serviço para um deslocamento intermunicipal, onde vai demandar praticamente o dia todo de viagem, tá? Então, esse motorista ele precisa também planejar essa viagem dele, tá? Ele precisa verificar onde ele vai fazer as suas refeições, tá? Enfim, talvez precisaria ali 1 hora, 30 minutos, 40 minutos para ele programar esse deslocamento. Mas 2 horas também acho um tempo bastante elevado, tá? A não ser que seja uma viagem onde ele vai ter que pernoitar durante a viagem ou lá no local para aguardar a equipe, né, que ele está conduzindo para depois retornar. Aí sim, o tempo poderia ser maior, tá bom? E aí a meta é que se atinja 95%, tá, das ordens de serviço dentro do prazo, tá? Se ele não atendeu nos 95%, ele vai perder, então, 1% do valor do contrato, tá? Tendo em vista que ele não atendeu ao critério, o número um, que é o tempo limite para o atendimento das demandas. Vejamos, se ele não atendeu esse item, e aí nós estimamos que o não atendimento desse item significa 1% de todo o valor do meu contrato. Se ele não atendeu esse item, então é claro que nós vamos pagar o quê? 99% do valor contratado, porque ele só entregou 99% do que foi contratado, tá certo? Sem prejuízo de uma reiterada, né, 2, 3, 4 meses ele não atende a esse item, nós podemos o quê? Inclusive abrir um processo sancionador para fazer a análise, tá? Junto a essa contratada do porquê ela não está atendendo aos termos do contrato. Depois, a disponibilidade dos veículos, também no tempo, né, de 95%, considerando a disponibilidade, né, de que teria 24 horas sem a necessidade de substituições, limpeza e higienização do veículo, tá? Então, os veículos deverão estar devidamente higienizados diariamente, tá? Então, isso aqui é 100% dos veículos inspecionados em condições satisfatórias. Ok, mas aqui, quem vai fazer essa fiscalização? O fiscal do contrato? O próprio usuário, que depois deve ter um item mais à frente que trata do usuário. Como que a gente vai mensurar essa limpeza e higienização? Também temos que deixar especificado aqui. Então, o fiscal poderá, durante a semana, de forma inopinada, fazer a verificação da higienização. Segurança e manutenção, satisfação dos usuários. Aqui, ó, critério, índice de satisfação obtido por meio de uma pesquisa. Ah, peraí.